Meus amigos, muito boa noite. Que sejamos todos fraternalmente acolhidos por este núcleo de atividade espírita tão aconchegante, tão familiar, que é o Sementes de Luz. E que nós possamos efetivamente ter uma noite de estudos em torno do tema da reencarnação. Vamos fazer uma breve notícia histórica, falando um pouco sobre a antiguidade e a ancestralidade da teoria da reencarnação. Fazemos um pouco uma discussão sobre os aspectos filosóficos da reencarnação e apresentar para vocês mais ou menos aquilo que está acontecendo como ponte de conhecimento entre a biologia, particularmente a epigenética, que é a genética profunda, e a reencarnação. Quando nós recuamos no tempo, constatamos que a reencarnação das doutrinas religiosas ou espirituais é das mais antigas. A religião mais antiga do mundo tem nome, chama-se hinduísmo. É uma religião que remete a 4.000 anos antes de Cristo e que integra uma coleção de livros, que são na verdade poemas, que vai dos chamados Upanishads, passando pelo Mahabharata, pelo livro tibetano dos mortos, pelo Bhagavad Gita. São 54 obras que compõem aquilo que lá na Índia eles chamam de filosofia vedantina, ou a coleção da Vedanta. E nós vamos encontrar em Krishna, em Patanjalis, lá na China também, no taoísmo e no confucionismo, estes grandes sábios cantando a musicalidade da reencarnação. No caso da Índia, associando a reencarnação a um pressuposto de natureza ético-moral, que é a implicação kármica da ideia de reencarnação. Vocês imaginem que a Índia desenvolveu tanto a reencarnação na cultura que é absolutamente comum que crianças se refiram às suas existências passadas, como nós vamos ver no caso do menino Munesh, pesquisado por Banerjee, professor da Universidade de Jaipur, na Índia. É tão habitual que as crianças acessem aquilo que nós ocidentais andamos chamando de memória extracerebral. É tão comum que se observa em cada aldeia indiana histórias inúmeras dessas recordações, porque elas são ouvidas. Diferente de nós ocidentais, que se uma criança de 8 anos de idade ou 6 anos referisse a supostas existências passadas, tenderemos a associar isso a uma mera fantasia infantil. E transportamos isso ao plano da imaginação infantil. Então na Índia não faz o menor sentido falar de evidências científicas da reencarnação, por exemplo, porque a reencarnação já está na cultura para 1.346 bilhões de pessoas. Deve ter no máximo 8% da população que é cristã de outras facções, de outras religiões, perdão. Mas a grande maioria, a grande esmagadora maioria é ou hinduísta ou budista. E a reencarnação está na cultura da Índia 4.000 anos antes de Cristo. Falando daquilo que lá na Índia já era chamado, no termo sânscrito, samsara, que Buda só vai repetir. Samsara é roda, a roda das encarnações. Uma roda que, ao ver do hinduísmo, era uma roda que gerava uma espécie de um processo de dependência, um processo vicioso, no sentido que o espírito ia e voltava ao mundo da carne tantas quantas vezes ele não conseguisse ainda
liberar-se daquilo que nós vamos chamar aqui, que a psicologia transpessoal está chamando de consciência ego-identificada, ou simplesmente o ego. Não é? Então, a samsara é a roda das reencarnações. Uma roda obrigatória, que o indivíduo tanto volta quanto mais apegado está às paixões e ao desejo do mundo material. E aos desejos no mundo material. E ao apego de si mesmo, do próprio ego. Enquanto ele não realiza a autoiluminação, ele é obrigado a renascer, a voltar para a carne, reencarnando-se. Com a implicação kármica, que já está no hinduísmo, que é a ideia segundo a qual a cada ação implicaria em reações na mesma existência e notadamente em existências futuras, criando aquilo que alguns físicos quânticos estão chamando de linha do tempo. Não é? Imaginem vocês que o nosso destino, quando você associa a ideia de linha do tempo e karma, você faz uma convergência curiosa. A nossa linha do tempo fez com que todos nós estivéssemos aqui e agora, hoje. Uma série de acontecimentos exitosos, desde o funcionamento do automóvel, do ônibus, do veículo que nos trouxe até aqui, até uma série de acontecimentos amadureceram essa circunstância e fizeram com que todos nós estivéssemos aqui agora. Isso gerou uma linha do tempo para o nosso destino. Uma linha do tempo que não só é pré-desenhada, como ela vai se desenrolando conforme as nossas escolhas e a nossa capacidade de lidar conscientemente com essa linha do tempo, que é o karma. Então nós vamos encontrar esse samsara na Índia. Depois nós vamos ver a mesma doutrina ensinada já por Siddhartha Gautama, o grande príncipe do Nepal, que vai ensinar a reencarnação a partir de um sonho. Buda, né? Buda é o título de iluminado dele, apenas isso, significa desperto. Ele era um príncipe e ele vivia isolado dentro do seu castelo, muito longe das misérias e do sofrimento humano. Seu pai tudo fazia para evitar que ele tivesse acesso ao entorno do palácio, que era constituído de milhares de pessoas com lepra e em estado de grande sofrimento. E um dia Buda saiu das portas do castelo e depois disso, do grande sofrimento que ele sentiu, da grande compaixão que ele sentiu, ele começou a ter sonhos. E os sonhos revelaram as 7 nobres verdades do budismo, não é? Dentre as quais está o desapego ao ego, a compaixão, a libertação do karma, a saída da roda do samsara e a compaixão entendido como um olhar de compaixão divina para com o outro. E a ideia essencial do budismo de que todos os seres sensitivos, não apenas os homens, merecem da compaixão divina e devem ser observados com compaixão. E que toda dor que fosse gerada em outro ser sensitivo implicaria em sofrimento naquele que estava gerando a dor. E Buda vai se tornar a grande figura do iluminado, que vai reger hoje um pouco mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que são adeptas dessa doutrina tão ancestral quanto iluminada, profunda, como é o budismo. E que vai falar de um estado de iluminação interior que está muito ligado a uma ideia que nós ocidentais não estamos habituados com ela, e o Shogyan Trungpa vai esclarecer isso no seu livro Além do Materialismo Espiritual, que é a ideia de desapontamento, né? Enquanto nós ocidentais pensamos a iluminação através de uma ideia de ascensão gloriosa, e a ascensão gloriosa é um princípio paulino de Paulo de Tarso, é uma ideia que povoa a mente de Paulo de Tarso, que você vai ascender ao estado de graça através de uma jornada, né? O budismo fala de uma ascensão espiritual que se dá através do desapontamento. Em que sentido o desapontamento? O desapontar-se com o próprio ego, que para o budismo é a fonte de todos os tormentos e ilusões. Tanto quanto nós nos apaixonamos pelo próprio ego e nos fascinamos pelo nosso eu interior, isso transformar-se num sentimento bem descrito pela psicanálise, que é o narcisismo,
tanto maior o apego ao ego, tanto maior o nosso sofrimento, tanto maior a dificuldade da autoiluminação. Então Buda vai falar do estado de desapontamento. O desapontar-se com o ego para acessar aquilo que mais adiante veremos, seriam as zonas profundas do espírito e que reflete apenas a luz divina. E aí o Buda vai ensinar o desapego do próprio eu, do próprio ego, como o primeiro passo na jornada da autoiluminação. E a reencarnação, através do budismo e hinduísmo, espalhar-se-ia pelo mundo, não é? Mas com um obstáculo fundamental, porque os idiomas que estão por trás dessas doutrinas antigas, o sânscrito sobretudo, é um idioma muito inacessível para o Ocidente. Mas foi através de uma figura que todos nós conhecemos lá no nosso ensino médio, com o nome de Pitágoras, que a reencarnação chega no Ocidente. Poucos sabem disso, né? Pitágoras faz uma viagem no ano de 679 a.C., ele viaja para a Índia, Pitágoras. E ele vai se encontrar com Buda, o Siddhartha. E Pitágoras vai trazer a reencarnação, fugindo do rei Polístacos, ele vai para a Índia, e quando ele volta para a Grécia, ele traz a reencarnação com o nome de Parigênese, ou a teoria da metempsicose reencarnacionista grega. Quando ele volta, ele funda Pitágoras, a comunidade pitagórica, ele vai desenvolver a ciência da numerologia, a ciência mística, os princípios da comunidade pitagórica, a interpretação dos astros, tem muito da astrologia em Pitágoras, o teorema e a face matemática dele é só o que nós sabemos, e os nossos professores nada falam de Pitágoras como um pensador reencarnacionista. E é ele que vai trazer a reencarnação para a Grécia e vai fazer com que Sócrates e Platão tenham contato com a teoria da reencarnação, né? E Sócrates vai usar a reencarnação dentro de uma filosofia da ironia socrática, né? O método de Sócrates era a dialética. Ele vai dizer, por exemplo, ao final da sua existência, ninguém sabe se a morte não é o maior bem dos homens. No entanto, todos a temem como se fosse o maior dos males. Quem pode ter a certeza que a morte não seja o maior bem dos homens? No entanto, todos a temem como se fosse o maior dos males. E Sócrates vai observar a reencarnação dentro dos ciclos da natureza. Sócrates observa os ciclos naturais do anoitecer, do alvorecer, do acordar e do adormecer, e dirá ele, bom, se é dia, implica que esteve noite, se é noite, implica que esteve dia. Se estamos saciados, implica que estivemos com fome. Se estamos com fome, implica que estivemos saciados. E ele continua, se estamos dormindo, implica que estivemos acordados. Se estamos acordados, implica que estivemos dormindo, dentro do ciclo natural, né? Então ele dirá, se estamos mortos, implica que estivemos vivos, naturalmente. E se estamos vivos, implica que estivemos, completem, sem medo, mortos. E essa teoria simples, essa simples dialética reencarnacionista de Sócrates, o fez perceber a pré-existência da alma, né? Pré-existência que será pregada por ele, Sócrates, e sobretudo por Platão, o seu mestre. Platão falará da reencarnação de maneira muito aberta no seu texto A República, nos diálogos com Sócrates. Ele pregará a reencarnação. E o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que a reencarnação ficou impregnada entre os gregos de um modo muito peculiar, porque eles acreditavam na metempsicose. A exemplo dos hindus, que até hoje acreditam que a alma humana pode reencarnar sem um corpo animal, os gregos também acreditavam. E o Emmanuel explica que essa ideia da metempsicose foi resultado do fato de que os gregos eram exilados de Capela. E eles vinham de um plano, de um planeta, cuja matéria era mais evoluída que a nossa. Então, quando eles mergulharam no corpo humano, ficaram com a impressão psíquica que era também possível reencarnar-se no corpo animal. E o Emmanuel fala isso em A Caminho da Luz, não é? Então, você tem a reencarnação espalhando-se na Grécia, com uma doutrina pedagógica, inclusive. Porque a grande questão da reencarnação em Sócrates é a associação dela com o autoconhecimento. Sócrates dirá,
dei-me um escravo, dei-me um jovem, dei-me um ser qualquer, e eu farei ele viajar para dentro de si em busca das suas reminiscências. Eu farei ele fazer aquilo que ele chamou Sócrates a maiêutica. A maiêutica, vocês já ouviram falar todos, provavelmente, é o método pelo qual se dá o parto da verdade, o parto da episteme, o parto do conhecimento. Sócrates dizia: minha mãe, Fenareta, ela dá a luz a crianças, a bebês. E eu sou aquele que faz o parto das ideias, o parto do espírito. De certo modo, uma palestra como essa também é um parto do espírito, porque vocês estão pensando, e o método de Sócrates era provocar o pensamento sobre o pensamento. Era o indivíduo pensar sobre o próprio pensamento dele e fazer, sobretudo, uma autorreflexão em torno das reminiscências. Então ele vai ensinar a reencarnação como um processo pedagógico, aproveitar da criança em tenra idade, ao longo da existência, aquilo que ela traz. Aquilo que ela traz como algo que Allan Kardec, lá mais adiante, na sua obra Gênese, vai chamar de virtude original e pecado original. O Kardec vai dizer sim, existe um pecado de origem, existe uma virtude de origem. O pecado de origem é toda a nossa ancestralidade. É aquela situação psicológica, aquelas tendências que uma criança de 6 anos de idade revela, com toda a ferocidade, muitas vezes, com toda a agressividade, ou alto talento, os talentos destacados, as grandes virtudes reveladas em tenra idade. Tudo isso são características do pecado e da virtude originais. A reencarnação, ela vai reaparecer novamente no seio do próprio evangelho, do próprio cristianismo. E provavelmente a passagem mais destacada em que Jesus falará de maneira sutil e, nesse caso, de forma mais direta sobre a reencarnação, lembrando que Israel não tinha o conhecimento da doutrina reencarnacionista. O único segmento do povo de Israel que conhecia a reencarnação eram os essênios. Lembrem de vocês que eram essênios, escribas, fariseus e publicanos. Os essênios eram o segmento do povo de Israel que conhecia a reencarnação. Mas Jesus, em um dado momento, lhe é feita uma pergunta muito importante. Senhor, não dizem as Escrituras que é necessário que primeiro viesse o Elias para depois vir o Messias? Porque essa era a profecia. Aí Jesus diz: sim, em verdade vos digo, Elias já veio e não o conheceram. Ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Elias já veio e não o reconheceram. Aí então os discípulos voltam a perguntar e Jesus disse, aí Jesus completa dizendo: dos homens nascidos de mulher, o maior foi João Batista. Dos homens nascidos de mulher, o maior foi João Batista. Mas perante o reino dos céus, ele ainda seria o menor de todos. Em seguida, ele diz, então o texto vem completado, e os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. É um caso real, porque Jesus diz, é este, né? É este que aí está a pregar, é este, o Elias, ele já veio, né? E há outros momentos em que Jesus faz referência à teoria da preexistência da alma, né? Quando do diálogo com Nicodemos o procura de madrugada, as escondidas, as ocultas, a pergunta não é anotada e Jesus começa pela resposta. Em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus, ou não verá o reino dos céus. E aí Nicodemos, confuso, diz, Senhor, mas como pode um homem já velho voltar a entrar no ventre de sua mãe? E Jesus diz, és doutor da lei, Jesus ironiza, és doutor da lei e não sabes dessas coisas?
Ele faz a ironia socrática, ele faz a pergunta, né? És doutor da lei e não sabe dessas coisas? Como pode? Não é? E então ele diz, aquilo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E Nicodemos fica a meditar sobre essa possibilidade da reencarnação. O Cristo fala da reencarnação através dos ensinamentos dele, né? Porque quando ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, né? Ele promove um ensinamento, ele estabelece um ensinamento moral. Imaginem vocês, ele nos pedir a perfeição e nos dar uma existência só. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Como dá para ser perfeito com uma existência só? Pode esquecer, vai conseguir tudo, menos a perfeição, não é? Então está implícito a ideia de que o ser retorna para continuar a sua jornada. E eu estou absolutamente convencido que os dois extremos descritos na teoria do céu e do inferno, que há quem declare ser a teoria que gera mais ateísmo no mundo, porque ninguém se enquadra nem numa extremidade nem noutra. O ser humano não é polarizado desse jeito, nem o bipolar é assim, que é um estado de adoecimento psíquico. O ser humano não funciona assim. Ele não é totalmente perfeito em uma existência já pronta, mas também não é totalmente mal para o inferno. Nem é tão bom para o céu, nem é tão mal para o inferno. Logo, a situação média da condição humana não lhe leva nem para um lado nem para o outro, leva para o retorno, para a reencarnação. E o Evangelho deixa a teoria da reencarnação. Há um estudo interessante, os senhores podem procurar depois, de um arqueólogo alemão chamado Gerald Lancaster Herding. Ele foi o famoso arqueólogo que estudou os chamados manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto foram papiros imensos que foram encontrados entre Jericó e Jerusalém entre 1957 e 1961, quando terminou a pesquisa dele. Ele encontrou esses manuscritos e de certo modo, é toda uma narrativa dos ensinamentos de Jesus, da época do Cristo, de todas aquelas histórias, é quase um evangelho a mais. E nesses manuscritos nós vamos encontrar a teoria da reencarnação mais uma vez ali contida nos manuscritos do Mar Morto. Isso está no Museu de Heidelberg, na Alemanha. Depois o Vaticano trouxe para o Vaticano, na verdade hoje está no Vaticano, e é uma pesquisa interessante sobre essa questão. Quando nós saltamos no tempo, nós temos aí 3 séculos de história do cristianismo, em que os cristãos estavam sob a égide do Império Romano e sofrendo todo tipo de perseguição, não é? Como todos nós sabemos. Fala-se numa conta de 150 mil pessoas que foram mortas simplesmente porque decidiram seguir a um mestre de pés descalço, de olhar terno e profundo, e que falava de maneira arrebatadora, né? E diante dos grandes seres, como o próprio Cristo, só há 2 atitudes a ter. Ou você o inveja e o persegue, o calunia e o mata, tal qual os invejosos do tempo de Israel fizeram, ou então você fascina-se nesse sentido do discípulo e o segue amorosamente. As 2 atitudes tiveram, né? E ele arrebatou essas multidões e eles foram até últimas consequências, os levando ao holocausto na perseguição do Império Romano contra eles. Quando veio o ano de 313, com o famoso Edito de Milão, o cristianismo é liberado dessa perseguição. Imperador Constantino dá liberdade de culto, não é? Ele, já falei isso aqui em outra oportunidade, vê uma frase em latim que diz: in hoc signo vinces, com este sinal vencerás. E ele se torna cristão. E ali tem a origem da igreja romana, tal qual nós a conhecemos hoje. Logo em seguida, 325, Teodósio oficializa, aí o cristianismo se torna a religião de Roma. E é aqui que vai começar uma história em que a reencarnação não cabe dentro dela. O cristianismo se tornou ideologia de Estado na hora que ele se tornou romano. Não foi Roma que se converteu à humildade do Evangelho. Foi o cristianismo que se converteu nesse sentido histórico que os historiadores chamam de cristandade ao Império Romano.
E daí os senhores vão ver a comunidade de santos, que era a comunidade dos deuses pagãos, porque o cristianismo se integrou ao paganismo na teologia que será construída ao longo de 19 séculos e que começa com o concílio de Nicéia em Teodósio. Só que esses concílios, que foram 23 ao longo de 19 séculos, 20 séculos, o último foi o segundo concílio ecumênico, em 1960. Foram 23 concílios. E tem um concílio que se destaca desse debate sobre a reencarnação, que é o Constantinopla II. O ano é 553. O imperador romano é Justiniano II, tá certo? E ele, o imperador, estava atraindo para si as funções religiosas ou teológicas que era a época do bispo de Roma. O bispo de Roma, que não havia papado ainda, Júlio Silvérius, o bispo de Roma, ele que convocava os concílios. O imperador atraiu para si e convocou o Constantinopla II, dentro do qual haveria de se discutir muitas questões. A natureza humana ou divina de Jesus, que até hoje é uma questão teológica importante. Jesus era Deus? Se era Deus, Jesus era filho, Deus era filho de Maria, era pai de Maria. Qual era a importância de Maria? Ela era mãe de Deus. Enfim, isso foi uma discussão que foi estabelecida. E também a doutrina que era defendida por largos segmentos dos próprios cristãos, que era da reencarnação. Havia à época uma escola famosa chamada Escola Neoplatônica de Alexandria. Vocês vão encontrar todos esses dados em qualquer livro de história. E aí essa escola neoplatônica reunia cristãos, os chamados pais da igreja, entre eles o padre Orígenes, São Gregório de Nissa, São Clemente de Alexandria, Santo Agostinho, que eram estudiosos do cristianismo, seguidores, todos eles teólogos, dos maiores, e estudiosos da reencarnação, porque eles estudavam Platão e Jesus. Platão e Jesus. E isso, no Constantinopla II, foi visto como uma coisa que não deveria continuar, e então a reencarnação é alijada do cristianismo. E mais ainda, o Justiniano II manda queimar a Biblioteca de Alexandria e fechar a escola neoplatônica, que desaparece da história. O padre Orígenes, que ficou o seu livro dos Princípios, era reencarnacionista, entre outros. Então nós temos essa ideia da reencarnação, essa breve nota histórica. E a reencarnação vai aparecer novamente no Ocidente através do Espiritismo. Aí é quando você encontra o diálogo de Hippolyte Léon Denis Rivail, Le Professeur Rivail, aos 50 anos de idade, no ano de 1854, conversando com os espíritos em sua Paris, para dialogar, entre outras questões, sobre a reencarnação. Então ele faz uma pergunta que é central nessa palestra. Como pode a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal terminar de depurar-se? Você pergunta sobre um adolescente que tivera morrido, desencarnado aos 12 anos. Como pode a alma completar a perfeição? Como pode ou como poderá a alma de uma pessoa que teve síndrome de Down completar seu aperfeiçoamento? Como pode a alma de um suicida que praticou o autocídio aos 28 anos de idade completar o seu aperfeiçoamento? Como pode a alma que não atingiu a perfeição durante a existência corpórea terminar de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência? Como é que se funda o dogma da reencarnação? Pergunta Kardec, na justiça divina, no aperfeiçoamento progressivo da humanidade. Não fosse assim, onde estaria a justiça? Não é? Então a reencarnação reaparece no Ocidente através do Livro dos Espíritos, que vai declará-la. E nós vamos ter a partir de então a possibilidade de pensar a reencarnação dentro de uma filosofia como é o Espiritismo, de uma maneira racional e absolutamente científica. Porque uma coisa muito importante da visão reencarnacionista da doutrina espírita e que a diferencia das outras tradições é que é uma visão evolucionista, Nós já ouvimos muitas vezes os espíritas que somos mais antigos
a poética frase de Leon Denis, não é isso? A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Né? Que coisa fantástica. Todo o processo da evolução anímica atravessado pelas reencarnações. E o Livro dos Espíritos vai dizer, do átomo, que é a representação simbólica à época da menor coisa, a menor partícula, o átomo, ao arcanjo, tudo está interligado, porque do princípio ao fim, do alfa ao ômega, tudo está interligado no processo da evolução. Então, o Espiritismo reaparece com a reencarnação ressurge com a doutrina espírita, dentro de uma visão de compaixão divina, de mecanismo divino redentor e numa visão absolutamente progressiva. Então, Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos podem regredir? Né? Será que Adolf Hitler regrediu ao se tornar o maior psicopata da história da humanidade, o maior assassino serial killer da história do mundo? Ele regrediu, voltou à era, se tornou um animal? Os espíritos perguntam, Kardec pergunta, os espíritos podem regredir? Não. Estaciona, regressão nunca. E depois ele pergunta, todos os espíritos passam pela fieira do mal? Resposta, do mal não exatamente, da ignorância sim. Né? Quer dizer, o mal só surge na hora que eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. E na hora que essa consciência se desenvolve, eu tenho mal, porque eu tenho uma intenção de fazê-lo. Né? Violência é aquilo que se pratica de forma destrutiva com o outro, com a intenção de fazê-lo. Há tribos indígenas que para o jovem se tornar adulto, ele passa por um ritual e o que o faz sofrer. Mas a intenção não é fazê-lo sofrer, logo não há violência. A violência implica uma intencionalidade destrutiva. Isso implica inconsciência, escolha pelo processo de prejudicar ou destruir o outro. Isso é mal. Então a reencarnação aparece agora numa visão científica, filosófica, dialética, racional, lógica e progressiva, em que há um impulso, há uma dimensão anímica que impulsiona o processo da evolução. Nós vamos ver essa ideia da evolução espiritual de maneira muito interessante em dois fenômenos que eu quero fazer referência para vocês aqui, para vocês verem isso ilustrados. Veja que interessante. No livro Espírito, Perispírito e Alma, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, sugiro a consulta desse livro, Espírito, Perispírito e Alma, Hernani Guimarães Andrade. Ele fala uma coisa linda, que a ciência já colocou há algum tempo, né? Que a ontogênese repete a filogênese. O que é isso? O que é a ontogênese? A ontogênese é o processo de maturação biológica que todas as espécies entre os mamíferos estabelecem. No ser humano dura 38 semanas, que é o processo pelo qual um simples genoma humano, o genoma humano, resultado de 23 cromossomas masculino, 23 cromossomas feminino, resultado de 3 bilhões de combinações, daquelas quatro pares, né? Guanina, timina, citosina, enfim, e adenina. Essas 4 proteínas, elas formam 3 bilhões de combinações. 3 bilhões de combinações está em um ser, no caso do pai. 3 bilhões da mãe. Quando vai para o filho, misturam-se para formar 6 bilhões de combinações, né? Com possibilidade de 6 bilhões de combinações. O fato é que essa estrutura, ela vai evoluir em 38 semanas. E a ciência observa uma coisa curiosa, que a primeira formação do ser humano é o ovo ou zigoto. Então, um dia, biologicamente, nós fomos seres unicelulares, mergulhados em um oceano, que é o líquido amniótico no útero materno. Então, a ciência observa que do ovo zigoto até o sistema nervoso central, constituído no bebê, com 38 semanas, é o momento em que a ontogênese, a formação do bebê, recapitula ou reproduz a filogênese. O que é a filogênese? Nós temos 3 bilhões de anos que a vida está na Terra. Como é que a vida começa? Nos seres unicelulares. E ela vai evoluindo, né?
ela vai os vertebrados, os mamíferos, ela vai evoluir até os primatas superiores, australopithecus afarenses, né? E por aí vai. O homem de Neandertal, o Sapiens, 300 mil anos atrás, o nosso cérebro estava pronto. O Sapiens sai da África e encontra o homem de Neandertal na Europa, que é seu primo, né? Muito bem, essa evolução biológica de 3 bilhões de anos se repete no útero materno, em 38 semanas. Ela recapitula. Tudo é recapitulado. E a ciência fica intrigada para saber, primeiro, quem é que sustenta? Quem é que organiza? Quem é o desenhista desse processo? Que faz repetir a evolução biológica toda. E gera um fenômeno que a ciência está por explicar, que é aquilo que a biologia chama de totipotência da célula matricial. O que é isso? Célula única, com função definida, genoma humano. Ela vai ser capaz de fazer uma coisa que na ciência biológica convencional não sabe explicar ainda. Ela sozinha vai depois, né? Uma virar 2, 4, 8, 8, 16, 16, 32. Através de um processo de disparidade de emulação, o que ela vai fazer? Essa célula vai ser a origem, a matriz das células especializadas no epitélio, da pele, da epiderme, da hipoderme. As células especializadas em outra função completamente diferente, sistema nervoso central. As células sanguíneas, hemácias, leucócitos. As células do sistema imunológico. As células do sistema reprodutor, as células ósseas, cuja função é completamente distinta do sistema nervoso central, das sanguíneas e por aí vai. A pergunta é, quem é? O que causa essa multidiferenciação e essa multiespecialização celular? Quem é o autor disso? Né? Dentro do processo da formação embriológica, quem é o autor disso? O autor, na visão espírita, é o perispírito. Ele possui a memória quântica. Ele possui a estrutura completa já pronta, que vai fazer com que essas células se especializem para preencher o que já está nele. Já está no perispírito, os pulmões, o coração, não é? O sistema nervoso central, ao nível quântico, ao nível da forma. É a forma da forma. Forma da forma. É aquilo que alguns cientistas estão dizendo, olha, deve ser o design inteligente. É o desenho biológico. É aquilo que uma figura científica com o nome de Rupert Sheldrake, que veio em Brasília no ano 2000, e eu tive a alta honra de participar desse momento, porque nós elaboramos o primeiro Fórum Mundial de Espírito e Ciência, em parceria com a Legião da Boa Vontade, e entre outras figuras da ciência vieram Rupert Sheldrake, que nada mais é do que um biólogo e físico americano, prêmio Nobel de Biologia em 82. E Rupert Sheldrake veio, fez conferência em Brasília, e ele chama isso de modelos de ressonância mórfica, ou campos da vida. Haveria um campo estruturador da forma, que é a forma, haveria um campo de natureza, que eles chamam eletromagnética, extrafísica, magnética, dê o nome que quiser, um campo que sustenta a forma, né? A forma. Então, tem sido feito experiências desde esse tempo em laboratório. Você pega a cauda de uma salamandra e coloca no rato. Você pega a pata de uma salamandra e coloca no lugar da cauda. Sabe o que vai acontecer? Logo a pata toma forma de cauda e a cauda toma forma de pata. Não é? Por quê? Porque tem um modelo de organização biológica, tem um design inteligente nas todas as formas vivas, que não é de natureza física. A reencarnação vai ter essa dimensão, o papel de organização e sustentação da unidade biológica e da unidade humana, porque já há um pré-existente. E aí nós vamos ter um longo fenômeno e profundo lastro de análises do perispírito como um verdadeiro modelador quântico, não é isso? Ele é o modelador quântico, ele é o desenhista, e ele vai imprimir em nossa estrutura biológica, desde a relação dele com o DNA, né?
Vocês imaginem vocês, gente, que um autor como Deepak Chopra, no seu livro mais recente, Super Gênesis, que eu estou lendo, está em plena leitura do livro, ele vai dizer, nós precisamos conversar com nossas células. Porque as células conversam entre si e elas se monitoram. E as células respondem ao nosso estilo de vida. As células respondem às nossas escolhas. E se as nossas escolhas são destrutivas e desarmônicas, isso acelera, facilita e dispara anomalias no metabolismo celular e naquilo que é o cérebro da célula, que é o DNA. Então, a gente não sabe que a nossa ruminância de mágoas e o nosso ódio implacável e a nossa vontade de perseguir os outros e a nossa inveja e o nosso medo apavorante, o nosso ódio, o nosso desespero e o nosso apego e a nossa loucura faz com que o DNA da célula receba essa carga toda e dialogando conosco ela responde na forma de anomalia. E depois nós começamos a desenvolver um câncer e achamos que esse câncer necessariamente foi coisa que fizemos no passado. Não, é coisa que fizemos no presente mesmo. Vocês vão encontrar isso claramente no André Luiz, que vai chegar no mundo espiritual com lesões graves na área do intestino e essas anomalias começam lá atrás e vão detonando os órgãos. Então a reencarnação vai nos encontrar isso em Segismundo, no Missionários da Luz, através de Chico Xavier. A reencarnação vai nos dizer tudo quanto fizemos ao outro, a nós mesmos o fizemos. Isso é o que Chico Xavier dizia, quando nós desencarnarmos, descobriremos que tudo quanto fizemos ao outro, a nós mesmos o fizemos. Isso é o karma. Isso está registrado em nosso campo vibratório. E isso faz com que o DNA, em contato com o perispírito desenha tudo isso lá no DNA, está tudo conectado, as células estão prontas para gerar aquilo que será o nosso amadurecimento kármico. Eu não me canso de repetir uma frase de Emmanuel, desde quando eu a li, eu percebi o quão otimista e o quão misericordioso é o mecanismo do karma e da reencarnação. Lá no hinduísmo, existe uma dimensão fatalista do karma. Tudo que acontece, acontece dentro do karma. E você tem pouca escolha em relação ao karma. No espiritismo, é um pouco diferente. Porque nós falamos da reencarnação em termos de misericórdia divina. E nós falamos de reencarnação que está conectada com o karma, não para nos gerar sofrimento, mas para nos gerar aprendizagem. De tal modo que uma dor que nos chega, quando ela preenche a sua lição, quando nós aprendemos a lição dela, ela vai embora. As dores estão conosco em um time, em um período, em um processo de aprendizado. Você aprendeu com ela, não tem mais o que fazer, ela vai embora. Então, o Espírito Emmanuel diz algo parecido quando nos ensina. Quando as leis kármicas nos procuram, ao ajuste de contas, se nos encontra a serviço do próximo, determina das leis que a cobrança seja adiada indefinidamente. Ou seja, né, as leis nos procuram a todos, porque elas são o sopro divino, o registro dos nossos atos na linha do tempo que temos. Está tudo registrado. Né? Está tudo registrado na nossa consciência. Está tudo devidamente registrado e há uma lei. E quando nós ferimos a lei, essa lei nos procura o ajuste de contas. Se ela nos encontra a serviço do próximo, né? Eis a dimensão da misericórdia. Eis a dimensão da compaixão divina. Se nós estamos servindo, se nós estamos fortalecidos vibratoriamente, a célula não consegue multiplicar-se para virar um câncer. Ou se o fizer, vai virar um tumorzinho pequenininho, ainda vamos ter a intuição de ir no médico na hora certa para retirá-lo. Por quê? Porque o mecanismo da misericórdia divina nos alcança conforme os nossos méritos. Então, 9 horas, não é isso? 5, 10 para 9? 9 horas. São 10 para 9 agora? Até 9. O mecanismo da misericórdia divina nos dá uma relação da lei de um formato de crédito e débito. Ou seja,
Os nossos débitos estão registrados, as nossas ações que transgrediram as divinas leis. Mas os nossos créditos podem apagar esse processo, podem diluir esse processo, podem atenuá-lo significativamente, através desse mecanismo da meritocracia reencarnatória. Então você tem, por um lado, essa dinâmica do design inteligente, né? Cada vez mais a ciência está falando de inteligência celular, de cérebro das células, que as células não só nos ouvem, como elas se monitoram entre si, que elas coordenam o processo de forma absolutamente inteligente. Isso tudo fala de um design, de um desenhador, que é o perispírito no espiritismo, que é o Ka egípcio, que é o corpo astral da teosofia, que é o corpo celeste de Paulo de Tarso, e que é o corpo quântico, segundo alguns físicos quânticos, um corpo de energia pura. Corpo esse que você utiliza para desdobrar, né? O corpo adormece, você vai e volta, vai e volta. Eu sempre fico me perguntando por que a gente vai tanto e volta tanto, adormecendo, e no entanto, não só não se descobre como espírito, como morre de medo de morrer. Quem gosta aqui de fazer uma boa siesta ou dormir, levante a mão. Pode ter coragem. Todo mundo, né? Quem é que não gosta de dormir nesse mundo, gente? Não é? Então, adormecer o corpo é uma coisa deliciosa, quando você está cansado, sobretudo. E a gente adormece, segundo todas as tradições espirituais, desdobra. Vai para o plano astral, conversa com os amigos, o livro dos Espíritos faz novos amigos, amizades, estuda, aprende e tal. Eu particularmente, vou abrir um parêntese muito rápido, para não ficar só no campo teórico, vivi uma experiência inusitada. Eu estava em minha casa e, de repente, eu não tinha acordação, eu me vi projetado na suíte, né? Minha esposa está aqui, estava de plantão no hospital e eu me vi projetado na suíte. E, de repente, eu me vi na suíte, estava lá, no banheiro e tal, engraçado, não me lembro ter levantado, só estava me vendo no banheiro, né? Com um pijama. E aí eu pensei, engraçado, não lembro de ter levantado. E logo quando eu falei isso, eu voltei para a cama. E eu olhei e estava lá o edredom, né? Cobrindo o corpo. Estava lá aquela coisa paralisada, linda, maravilhosa, inerte. Eu aqui e o edredom lá, cobrindo o corpo. Claro que vocês já sabem o susto que eu tomei. E então o coração foi a 140 por minuto. Eu tomei um grande susto. E na hora que aquele impacto, eu volto e voltei com o coração disparado, perfeitamente consciente da cena que vi. Houve até um episódio, o ventilador, alguma coisa, deu um estalo, e eu vi meu próprio corpo. Agora imagine vocês, eu estou fazendo palestra sobre espiritismo, mortalidade da alma e reencarnação desde os 16 anos de idade. E tomei um grande susto ao ver o próprio corpo. Então, isso só demonstra o seguinte, que tem uma área da nossa autoconsciência, da nossa exploração interior, da nossa capacidade de lidar com aquilo que a psicologia analítica de Jung chamava de self, que está inexplorada. Nós temos que acessá-la, gente. Nós temos que aprender a lidar com o espírito que somos, nessa nova visão reencarnacionista, segundo a qual eu agora posso dizer-me, desde a época do budismo se falava isso. O professor Hermógenes escreveu 31 livros sobre yoga, ele gostava de falar isso. Ele dizia, ora, eu não sou, no meu caso, Denizar, eu estou Denizar. Não é isso? Porque eu já era, antes desta personalidade se formar. E eu estou funcional e adaptativamente nela. Não havendo nenhum Alzheimer, eu vou continuar funcional e adaptativo nela. Até que os 80, 90 anos, quem sabe, ou menos, me devolva a vida espiritual. Mas eu já era, antes desse Denizar o ser. Eu já tive outros nomes, outras memórias, outras famílias e outros países, falo outros idiomas, né? Até vivo uma experiência curiosa, que meus familiares todos comentam, não sei falar uma palavra de inglês, apesar do professor ser, e nem alemão, e francês, já estudei um pouquinho, mas muito pouco. E à noite, falo alemão fluentemente, falo inglês fluentemente, falo francês, e até aramaico já me viram falando.
De modo que é uma memória extracerebral, que é um segundo aspecto que eu prometi falar, é a memória extracerebral. É aquilo que você não aprendeu e está no seu inconsciente profundo, marcando as suas existências passadas. Então é um fenômeno curioso no cérebro que a ciência também está para explicar. E que dá indícios e notícias da reencarnação. Ora, o nosso cérebro, ele... o mapeamento das estruturas cerebrais fizeram com que nós descobríssemos o córtex, o neocórtex, que é a área do pensamento, da consciência e da percepção. Fizeram com que descobríssemos o centro da sexualidade, né? O centro da fala, terceira circunvolução do hemisfério esquerdo do córtex cerebral, o centro da fala. Fizeram com que descobrissemos o cérebro límbico, que é o cérebro das paixões, dos sentimentos, dos desejos, né? Cérebro reptiliano, todas as camadas, as estruturas, tudo. E hoje não se sabe ainda quem é que organiza a totalidade do cérebro. Você pode perguntar a um doutor em neurociência que não sabe dizer. Quem é o autor que junta tudo isso? Não se sabe. Não é o córtex, não é nenhuma das outras estruturas. Se sabe a função de todas elas. Mas não tem uma estrutura que o neurocientista diga, é essa, que junta tudo. Não sabem. Se eu estou falando porque eu tenho acompanhado esse debate das neurociências. O neurocientista não sabe qual é a estrutura do cérebro que reúne tudo. Não sabe. Não é a gôglia, não é o córtex, não sabe. Essa estrutura não é de natureza física. O que junta tudo e coloca tudo para funcionar é a dimensão quântica, energética, é o perispírito. É aquilo que o Amit Goswami chama de, ele diz, o físico Amit Goswami da Universidade de Oregon, né? Ele diz, existe um software, que é a consciência. E existe um hardware, que é o cérebro. Consciência da ordem do software, sutil, quântico, é o espírito pré-existente com o seu corpo espiritual, o seu corpo quântico. É ele que junta tudo isso. E ele dá uma qualidade única. O ser único é o próximo tópico do livro de Deepak Chopra que eu vou ler. É o ser único, você, né? É o ser único que você é resultado dessa integração complexa, espírito, perispírito e corpo físico. Então a reencarnação, meus amigos, ela nos dá a certeza da imortalidade da alma e ela nos dá uma nova visão sobre a justiça divina. Ela diz que a justiça divina é misericordiosa. Ela nos dá uma nova chance. Eu perguntei recentemente a um grande sábio, defina a reencarnação em 2 palavras. Ele respondeu, compaixão divina. Ela nos dá uma nova chance para que nós continuemos. Para que o suicida possa voltar e reabilitar-se. Para que o nosso desarranjo emocional que a gente não resolveu se resolva. Para que nós descubramos o mistério do amor e da caridade. Para que nós nos pacifiquemos e nos iluminemos. A reencarnação é Deus nos convidando de volta para o aperfeiçoamento. E com isso, a justiça divina ganha lógica e a unidade de todos os seres se explica. E nunca mais nos atormentaríamos com algo que é muito terrível. Pior do que uma injustiça é você considerá-la uma injustiça divina. E pior do que o sofrimento é você considerá-lo injusto. Observe, se você tem um filho que veio com uma grave cardiopatia e que está com 36 semanas no hospital, cardiopata, você está sofrendo pelo seu filho, natural. Agora você pode sofrer dizendo, Deus nos puniu. Alguém nos escolheu para que nós soframos. Arbitrária e injustamente. Ou você pode imaginar que todos escolheram aprender juntos e há razões no passado absolutamente justas e equacionadas em processo de equacionamento para que eu se dê. Muito pior do que sofrer uma injustiça é imaginar uma justiça divina. É sofrer imaginando que aquilo é injusto. Então a reencarnação nos dá consolo, nos dá uma nova oportunidade de crescimento. Aliás, eu vou pegar meu livro, porque vai terminar com a mensagem dele. Eu vou encerrar a palestra agora, já acabou o tempo, gente. Então a reencarnação é compaixão divina e ela hoje está sendo estudada. Não deu para trabalhar todas as dimensões, é impossível. Através de 2 áreas. Memória cerebral e marcas de nascença. Estou me referindo à pesquisa do Dr. Aine Stevenson,
da Universidade da Carolina do Sul, que estudou dezenas de casos sugestivos de reencarnação. Ele escreveu um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, aí em Stevenson, Carolina do Sul. Ele observava uma marca de nascença de uma criança e fazia a regressão de memória e descobriu o motivo pelo qual ela tinha aquela marca. E você tem o estudo da memória cerebral, extracerebral, os estudos da regressão de memória, não é isso? Os estudos que evidenciam a pré-existência do ser. Mas tudo isso seria pouco relevante se não tivéssemos a ideia de uma tarefa que nós estamos cumprindo nesse mundo. Para sermos felizes, não para sofrer. A reencarnação do Espiritismo diz: toda dor e toda alegria é para efeito de aprendizado, não de sofrimento. O Emmanuel dizia para Chico quando ele estava sofrido: isso passa, Chico. Nunca se esqueça, tudo passa. Ele sofrido. Aí depois Chico estava alegre e ele dizia: Chico, isso passa. Não é só o sofrimento, não. Então, a ideia da provisoriedade e da impermanência. Mas a ideia de que todo sofrimento não é só passageiro, como ele é na intensidade, na qualidade para o nosso aprendizado. Aprendeu, ele vai embora. Ele não precisa mais estar conosco. Eu vou ler uma mensagem para vocês. Nós psicografamos esse livro, Psicografias, de diversos espíritos. Tenho trabalhado com a mediunidade da psicografia e da psicofonia. Algumas mensagens são cartas que nós recebemos e que nós entregamos às famílias, estão aqui. As que nós entregamos e foram reconhecidas, estão algumas aqui. E outras de espíritos diversos, de qualidade com conteúdo doutrinário. Então eu vou ler uma mensagem para vocês que tem a ver com essa palestra de hoje. Capítulo 62. Destinos peregrinos. O tempo é o senhor dos destinos, não apenas como processo cronológico que a tudo transforma, promovendo o desenvolvimento e evolução. O tempo traz a raiz do mecanismo kármico. Ele, o Senhor das mudanças, constitui os ciclos e as eras. Oferece a semente a oportunidade de mergulhar na intimidade do solo, para renascer na forma de planta e vegetal nobre. Observe o poder e a delicadeza deste servo cósmico do Senhor, o tempo. Põe o lugar da semeadura e a torna conectada com a colheita. Não se impõe como uma tempestade furiosa. Ao contrário, opera em silêncio os mistérios peregrinos do destino. O tempo faz daquilo que foi o mal converter-se no próprio remédio. Meditemos todos que o tempo nos coloca diante de nós mesmos. Ora, faça a nossa fantasia para depois convertê-la em realidade consciente. O tempo é Deus conversando conosco. O tempo é Deus conversando conosco. Baixemos nossos ouvidos. Permaneçamos todos no tempo de Deus, que é a eternidade gloriosa, que nos deu a imortalidade triunfante. Recebam todos a luz gloriosa de Deus e a divina paz no coração. Samuel de la Torre. Aqueles que quiserem, nosso livro, nós trouxemos alguns exemplares, estarão à disposição de vocês. Dá tempo para o poema ou acabou? Por favor. Então nós vamos terminar nesse clima de despertamento espiritual, em que a nossa consciência é chamada aqui e agora ao trabalho conosco mesmo, não de salvar o mundo, porque o mundo já está salvo e não há doutrina de perdição no Espiritismo, mas de nos transformarmos, de fazer em nossa vida uma coisa que vale a pena aqui e agora, e que valha tanto a pena que a nossa vida se torne um conjunto de alegrias e sorrisos, não porque nos tornamos indiferentes à nossa própria dor ou à dor do próximo, mas porque as transformamos em um gesto de misericórdia e compaixão pelo qual nos conectamos com as pessoas. Que esse processo do despertar, que está na palavra de Jesus, quando ele disse: brilhe a vossa luz, vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. A palavra do despertar no poema diz: desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas ante as sombras do caminho. As belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças. Segue em oração. Sendo a vida na terra passageira, se caminhas para a libertação, esquece as ofensas e
perdoa. Segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiver no teu coração Jesus. Que Ele nos abençoe e nos encha da alegria, conforme Ele próprio disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Que a nossa vida interior seja plena da alegria de viver, pela alegria de servir e pela alegria de amar. Muito obrigado pela atenção de vocês, que haja muita paz e que nós continuemos a estudar essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Muita paz.